A Copa América teve sua edição inaugural em 1916, sob a alcunha de Campeonato Sul-Americano de Futebol, consagrando o Uruguai como o primeiro campeão em solo argentino. Assim, a competição chega em 2024, nos Estados Unidos, a sua 48ª edição, e trata-se da competição de seleções mais antiga do mundo, entre as não extintas, é claro. Os maiores campeões são Argentina e Uruguai, empatados com 15 títulos, seguidos pelo Brasil, que conta com 9 canecos levantados. Sim, o Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo, mas na Copa América ele fica bem atrás dos outros dois hermanos. No entanto, é possível notar que a edição da Copa América que está prestes a começar não vem gerando tanto engajamento, o que contrasta com o peso das camisas que entrarão em campo. Hoje, aqui no Trave a Trave, eu vou tentar explicar para você os motivos que fazem com que o apelo acerca da Copa América não seja condizente com sua tradição centenária. Um dos pontos mais apontados para explicar tal desinteresse é a intermitência irregular com a qual as edições acontecem, diminuindo o apelo através da falta de expectativa crescente que seria gerada caso fosse uma disputa a cada 4 anos, como acontece com a Copa do Mundo e a Euro. Nos anos 2000, houve uma tentativa de padronização para que as edições acontecessem a cada 3 anos, sendo 2001, 2004 e 2007. Contudo, as edições seguintes aconteceram no intervalo de 4 anos, sendo disputadas em 2011 e 2015. Depois disso, houve Copa América em 2016, 2019 e 2021, sendo que esta última estava marcada para 2020, adiada em função da crise global enfrentada naquela época. Sim, nós teríamos Copa América em 2 anos seguidos. Mas quem acha que essa irregularidade é recente e acontece apenas em função de interesses pontuais das confederações, está enganado, pelo menos parcialmente. Desde a sua criação, a competição é disputada entre períodos irregulares, variando de 1 a 4 anos entre as edições, sendo que 2 delas chegaram a acontecer no mesmo ano, em 1959. E falando de um passado mais recente, outros fatores pesam contra o campeonato de seleções mais antigo em disputa: a organização precária e a falta de tato com relação a fatores externos. Por exemplo, a Colômbia enfrentou uma guerra civil em 2001 e ainda assim a Conmebol não voltou atrás na decisão, mantendo-a como país sede daquela competição. Isso fez com que a Argentina sequer mandasse sua delegação para a Copa América. Em 2021, ainda em meio à crise sanitária, a Copa América aconteceu sem público, em um cenário sociopolítico desfavorável no Brasil, que decidiu receber o evento após a desistência das sedes originais, Colômbia e Argentina. E podemos questionar a necessidade desta manobra se levarmos em consideração que o próprio Brasil havia sediado a edição anterior, em 2019. Estes fatores, unidos a gramados precários, seleções importantes que deixam de participar por motivos externos ou mandam times alternativos, uma organização precária e até a inclusão de seleções aleatórias de outros continentes, minam o imaginário coletivo, passando a ideia de uma competição meio que amadora, sem sentido e caça-níquel, de baixo nível técnico. Além do mais, a não padronização da Copa América como uma competição capaz de unir seleções de todas as Américas faz com que as partidas sejam repetitivas. A América do Sul possui 10 seleções filiadas à Conmebol, e elas se enfrentam com muita frequência nas eliminatórias e até mesmo em amistosos. Além disso, não há uma fórmula de disputa também padronizada. Ora, os grupos são de 3 seleções, às vezes 4 e até 5. A fórmula é constantemente modificada, culminando na falta de identificação do torneio. Essa edição em especial, de 2024, conta ainda com outros pontos negativos em particular, como a sobreposição de calendário, gerando divisão de holofotes com outras competições como a Eurocopa e o próprio Campeonato Brasileiro, e é verdade que os jogos acontecerão em horários diferentes. Os jogos da Copa América serão disputados entre as 19 e as 22 horas de Brasília, mas os noticiários e as interações nas redes sociais serão divididos de forma que, fatalmente, a Copa América, por ficar em segundo ou terceiro plano nas atenções de quem acompanha e gosta de futebol, não vai ter toda a atenção que ela merece. Não são poucos os torcedores brasileiros cuja expectativa estava voltada para os melhores atletas de seus times se não fossem convocados, pois esses atletas desfalcariam seus clubes durante o tempo de disputa da competição, inacreditáveis 9 rodadas em um mês de disputa. Mas ainda assim, com tantos motivos que realmente podem e deverão fazer a Copa América um torneio menos importante do que deveria ser, existem outras qualidades que qualificam a competição para a audiência.
Essa edição vai contar com países de toda a América. Isso significa que logo na primeira fase acontecerão jogos mais relevantes do que o normal, além de contar com mais grupos com menos times, diferente do formato maçante de 2021. No grupo A, a atual campeã do mundo, Argentina, enfrenta o Chile no jogo de abertura em um grupo que conta com Peru e Canadá. Essa última que fez uma participação discreta, porém acima das próprias expectativas na última Copa do Mundo. Já no grupo B, temos México, Equador e a boa geração da Venezuela, que tendem a brigar pelas duas vagas. O grupo C coloca frente a frente a seleção anfitriã, os Estados Unidos, contra a renovada e promissora seleção uruguaia. E por último, no grupo D, a seleção brasileira enfrentará Colômbia, Costa Rica e Paraguai. Para as quartas de final se classificam os 2 primeiros de cada grupo, cruzando os primeiros e os segundos colocados do grupo A contra o B e do grupo C contra o D. E bom, poder assistir Lionel Messi em campo sempre é um grande atrativo, e será a primeira vez desde o título da Copa do Mundo que o craque entrará em campo para a disputa de uma Copa pela sua seleção, jogando leve e sem o peso de outras ocasiões. Afinal, ele já conseguiu o título mais importante. Na seleção brasileira, o principal atrativo é o trabalho de Dorival, que fez uma convocação equilibrada e pouquíssimo contestada. Praticamente todos os nomes da lista são incontestáveis, e o início de trabalho do treinador começou muito bem nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Uma outra seleção que vale a atenção é a do Uruguai. Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araújo, que eu até acho um pouquinho superestimado, mas tudo bem, De Arrascaeta, Piquerez, De La Cruz, Rocher e Varela, comandados pelo despojado Marcelo Bielsa, certamente terão uma atração a mais também na competição. Colômbia e Equador possuem também grandes jogadores em grandes clubes e são times muito competitivos. Esses fatores serão vistos, sem dúvida, em ótimos gramados, com os jogos sendo tratados como verdadeiros eventos em muitos dos moderníssimos estádios que serão utilizados na Copa de 2026. Sendo este quase um evento teste. Para nós brasileiros, o evento pode trazer lembranças maravilhosas e outras tão vexatórias que chegam a ter graça. Na tenebrosa edição de 2001, a seleção foi eliminada por Honduras, convidada de última hora para substituir a Argentina, que já comentei aqui não levou sua delegação por conta daquele probleminha da Colômbia. E num jogo tenebroso, cujo time alternativo escalado por Felipão perdeu por 2-0 nas quartas de final, foi algo que gerou memes por muito tempo. Em 2011, o Brasil caiu para o Paraguai, também nas quartas, naquele jogo que ficou marcado pelas batidas medonhas e inexplicáveis de Thiago Silva, Elano, Fred e André Santos. Já em 2015 caiu mais uma vez nas quartas, nos pênaltis e para o mesmo Paraguai, porém com a diferença que, desta vez, algumas cobranças foram convertidas. Não foi agradável, mas longe de ser o pior capítulo da participação brasileira na história da Copa América. Mas o que se viu no ano seguinte, na edição centenária, foi histórico. Num grupo fraco, o Brasil venceu apenas a fraquíssima seleção haitiana, empatando sem gols com o Equador e perdendo na última rodada para o Peru, carimbando a eliminação logo na primeira fase da competição. Um verdadeiro absurdo. Vale lembrar que a seleção marcou gols apenas contra o Haiti, e foi esta performance que culminou na demissão de Dunga para o início de trabalho de Tite. Mas, obviamente, nem só de fiascos vive a seleção pentacampeã. A edição de 89, disputada em solo brasileiro, foi vencida pela seleção em pleno Maracanã, sendo o primeiro título relevante desde a conquista da Copa do Mundo de 70, 19 anos antes, e envolvia uma cobrança muito forte por isso. Era o início de uma geração que conquistaria absolutamente tudo com a amarelinha na década seguinte. Além das edições vencidas com times espetaculares nos anos 90, a edição de 2004 foi marcada por ter contado com um time completamente alternativo que ainda assim era muito forte e mostrava a força daquela geração. Gustavo Neri, Edu, Alex, Luiz Fabiano, Renato e Luizão não eram jogadores com muito espaço nem no banco de reservas daquela época, tanto que não estiveram nas Copas de 2002 e 2006, e mesmo assim chegou à final num jogo tenso contra a Argentina, onde os hermanos venciam por 2-1 até os últimos minutos de jogo, com direito a cera e provocações de todo o time, é claro, incluindo Carlitos Tevez, mas o empate veio com um golaço de Adriano no último minuto, levando o jogo para os pênaltis, onde Júlio César brilhou, garantindo o título ao Brasil. Na edição seguinte, mais uma vitória sobre os
goleiros argentinos, desta vez um sonoro 3-0 com gols de Júlio Batista, Daniel Alves e Ayala, que foi contra. E essa é a Copa América, imprevisível, cheia de clássicos e muita história. Não importa por qual seleção você tenha mais simpatia, trata-se de um campeonato levado a sério pelos jogadores, onde qualquer coisa pode acontecer, sobretudo entre as grandes seleções do continente. Além do aspecto técnico de observar trabalhos e novos potenciais, é uma oportunidade de curtir o futebol sul-americano em sua essência. Jogos pegados, rivalidades afloradas, inúmeros jogadores relevantes a nível internacional e, claro, aquela torcida completamente cega pela seleção do seu coração. Os jogadores daqui sempre enriqueceram o futebol mundial e praticamente todos os times que você viu jogar não seriam os mesmos sem esses atletas, e essa é a competição deles, e devia ser a sua também.